Agora nós vamos para o penúltimo conteúdo deste dia. Já já teremos Nizam Guanais. Vai ter Natal. E você não pode perder Nizam Guanais e o nosso Maurício Vargas aqui, encerrando o RA Trust. Mas agora nós vamos falar de Contact Center. Peço para vocês olharem agora com detalhes os nossos próximos palestrantes. A disruptura dos contact centers, desmontando o mercado tradicional para se adaptar ao novo. Um debate com Patrícia Canci, COO do Reclame Aqui, Ricardo Saad, presidente e fundador da Sercom, Lohan Delache, CEO da Saitel, Topázio Neto, presidente do conselho da Convert, e Dimitrios Oliveira, presidente da Atento. Descubra Veloy, sua nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira e contar moedas. Veloy, piscou, passou. Agora sim, então, continuando, Patrícia, você tem agora a missão de conduzir os 4 executivos nesta próxima hora. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Patrícia, está com você. Boa noite para todos. Que honra, estou até emocionada aqui de estar falando com vocês. É uma grande honra mesmo estar conversando com vocês e conduzindo esse painel que tem tanto para dizer, né, e que representam um exército de pessoas envolvidas no atendimento ao cliente aqui no Brasil. Então, eu nem vou tentar apresentá-los, porque assim, eu falaria aonde vocês estão, mas com certeza a trajetória para vocês chegarem, né, onde vocês estão ocupando hoje, queria que vocês se apresentassem primeiro, rapidamente, para o público que não conhece. Então, podemos começar. Ricardo Saad, você pode começar para a gente? Com o maior prazer, Patrícia. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com vocês. Parabéns ao Maurício pelo evento, realmente é uma coisa muito legal. Eu sou presidente da Sercom, temos a empresa há 25 anos. Posso dizer que foi uma curva de aprendizado nesses anos todos. A gente vem evoluindo muito. Então, acho que, em palavras rápidas, é isso que é a Sercom. Obrigada, Ricardo. Lohan, por favor. Boa noite a todos. Obrigado para ti, Patrícia, para vê-la. Obrigado, Maurício, pela oportunidade de estar aqui reunido com amigos e colegas desse mercado de atendimento. Eu assumi a Saitel no Brasil há 3 anos, quase 3 anos, e eu venho, então, desde esse momento, ajustando, aprendendo e crescendo nesse mercado tão interessante e desafiador do atendimento ao cliente. Obrigado, Lohan. Topázio, por favor. Boa noite. Muito boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou Topázio Neto, fundador da Flex Contact Center há 11 anos atrás e até o ano passado CEO da companhia, quando a companhia se transformou no grupo Convert, da qual a Flex faz parte.
Então, o Grupo Convert passa agora a contar com outros negócios na área de atendimento a cliente, gestão de relacionamento, conexão entre marcas e consumidores, e que, além da área de BPO, também tem uma área de consultoria em desenho de jornadas de clientes e uma empresa de produtos tecnológicos que se chama CodeCert. Então, atualmente, eu sou o presidente do Conselho da Convert. Obrigada, Topázio. Dimitrios, boa noite. Pátio, boa noite. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Maurício de estar aqui hoje e compartilhar um pouco a nossa visão. Bem, eu sou responsável pela Atento aqui no Brasil. A Atento é uma companhia de 21 anos. Desde a fundação fora do Brasil, ela também foi fundada no Brasil, isso foi em 1999. Eu estou na companhia, minha segunda passagem, um pouco mais de 2 anos agora. Venho da indústria de tecnologia e estou na Atento, como disse o Lohan, aprendendo a cada dia com todas as interações que a gente tem com os nossos clientes e com as nossas pessoas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço vocês. Então, para a gente começar a aquecer um pouquinho a nossa conversa, a gente sabe que o mercado de contact center, ele já está passando por grandes transformações, não é de hoje. Então, a gente está falando agora de tudo o que aconteceu esse ano, mas, assim, já está tendo que se reinventar, né? E já está vivendo encarando de frente esse desafio da digitalização já há alguns anos, né? Com a pandemia, claro que tudo isso foi muito acelerado. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, sem dúvida alguma vocês passaram por muitos desafios nesse ano, mas assim, do que foi feito esse ano, o que veio para ficar, né? Quais foram as mudanças que vocês viveram nesse período e que vocês viram que realmente vai se materializar daqui para frente? Você pode começar, Lohan, por favor? Um prazer, Patrícia. Eu, como o Dimitrios, venho do mercado de tecnologia e na minha chegada a Saitel, há 3 anos atrás, eu fiquei surpreso de ver o quanto a tecnologia, embora disponível e madura para poder proporcionar a experiência de atendimento remoto para colaboradores que possam trabalhar de casa, ainda tinha muita resistência no mercado, com cliente, com fornecedor e dentro de casa, para que possamos fazer de uma forma massiva de atendimento em modalidade de work at home e teletrabalho. E eu fiquei, então, satisfeito de ver o quanto, através dessas dificuldades da pandemia, nós conseguimos acelerar e massificar a adoção da modalidade de teleatendimento. E hoje eu vejo quanto os nossos colaboradores estão felizes, os clientes estão felizes, e o acionista também da casa está feliz. É um tripé difícil de alcançar, geralmente é complicado você conseguir satisfazer tanto ao colaborador, ao cliente final e ao acionista da casa, e nesse momento, através das dificuldades que nós encaramos juntos, foi possível conseguir esse tripé. Então, para mim, o maior aprendizado é que, no meio das dificuldades que nós tivemos agora que enfrentar, com a governança, com a agilidade e a flexibilidade que nós temos, a gente conseguiu se adaptar e fazer disso uma oportunidade positiva para todos. Muito obrigada. E você, Saad, como é que está a situação hoje? Olha, Patrícia, a gente já vinha com uma série de projetos, uma série de mudanças nesses últimos anos. Tanto que em 2016 a gente lançou a Contact One, que é uma empresa voltada para esse mercado de inteligência artificial, inteligência cognitiva, bots, CX, todas as soluções modernas a gente já vinha trabalhando com ela. Mas a verdade é que a desgraça, infelizmente, a diversidade é a mãe das mudanças. Existia uma resistência muito grande no mercado de uma série de coisas, e caíram todas esse ano. A gente já teve aí na humanidade situações muito piores do que a nossa em termos de mortalidade. Não que o número não seja pequeno, é um número enorme, 1 milhão de pessoas já morreram, mas a verdade é que a humanidade inteira foi afetada e o nosso setor também foi afetado. Agora, a parte boa disso é que uma série de barreiras que a gente queria fazer, implementar, tipo home office, elas vieram para ficar, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
Obrigada. E você, Topazio, vocês também sentiram lá no Grupo Convert que as empresas ficaram mais abertas para ampliação do uso da tecnologia nesse momento? Sim. Desde 2016, nós tínhamos a convicção de que o mercado iria mudar, porque o consumidor cada vez mais passaria a escolher por qual canal ele gostaria de conversar e de se relacionar com as empresas. Isso ia provocar uma transformação muito grande, onde a voz deixaria de ser o único canal e passaria a fazer parte de um conjunto de canais à disposição do consumidor, e ele tomaria a decisão de qual desses canais seria o mais conveniente. Nessa esteira, nos últimos anos, a companhia se transformou, fez algumas aquisições de empresas de tecnologia, integrou processos e novos produtos digitais, e hoje a gente tem uma oferta bastante completa para o mercado, e estamos bastante contentes porque, com o advento da pandemia, nós vimos que os diferentes clientes encontraram na Convert uma solução dos seus problemas mais imediatos, mas já temos convicção de que essas soluções serão soluções permanentes. Não são soluções só para o momento emergencial, são soluções que foram testadas e aprovadas na prática e que estão se convertendo num portfólio robusto de soluções, como nós falamos, end-to-end, no relacionamento entre consumidores e suas marcas. Jimmy, vocês com um contingente de pessoas que vocês têm, não deve ter sido também uma tarefa fácil mudar modelo, né? Como é que foi essa experiência? E assim, ela está sendo aderente para todo tipo de atendimento? Ele está mais focado para o primeiro nível? Como que vocês acham que você acha que vai estabilizar esse modelo também do home office? Claro, vamos lá. Assim, o processo é um processo, acho que todo mundo passou por isso, um processo de aprendizado tempo real, né? Não tem histórico na humanidade. Parafraseando o que comentou o Ricardo, a gente não tem um histórico recente da última grande epidemia há praticamente 100 anos atrás, a gripe espanhola, então a gente teve que aprender em tempo real. Então, uma decisão rápida que a gente tomou, e claro que tomar uma decisão rápida, a execução ela leva um pouco mais de tempo, mas a gente conseguiu deslocar 37 mil pessoas para casa. Então, nesse momento, a gente tem 37 mil pessoas trabalhando, a gente tem um total de pouco mais de 70 mil pessoas na empresa. Basicamente, 55%, 60% da companhia está trabalhando remota desde do final de abril. A gente foi de março até o final de abril para mover as 37 mil pessoas. Então, foi um trabalho grande, uma logística grande. E aí, Paty, como você comentou, tem vários, assim, invariavelmente, todos os clientes foram para casa em proporções diferentes. Tem clientes, os clientes, principalmente os que a gente chama de nascidos digital, foram de uma maneira mais fácil, e em alguns casos já tem 100% das operações rodando da casa dos nossos colaboradores. Tem operações que a gente tem um misto menor, 50%, 60%, e tem operações que a gente tem em torno de 30%. Tem uma questão associada à segurança da informação. Então, por exemplo, os bancos, em geral, não só aqui com a gente, em geral, a gente foi com algumas células específicas e serviços que a gente não tinha nenhum tipo de contingência nos sites. A gente continua com todos os sites abertos, a gente trabalhou um pouco de contingência nesse sentido. Então, dependendo do segmento, a gente tem de 100% em home office até 30% em home office, respeitando as especificidades de cada um dos clientes e todas as preocupações com o serviço e continuidade de negócio de cada um dos clientes do nosso segmento. Então, está um misto. Em geral, nossos sites têm em torno de 40% a 50% de ocupação, né? Quando a gente olha o número de pessoas, nos turnos ele é menor, porque a gente distribui isso, e o restante trabalha de casa, respeitando essas especificidades de cada um dos clientes e segmentos que a gente atua. E como é que ficou a produtividade? Eu acho que eu li há um tempo atrás, você comentando que a produtividade tinha dado até uma queda, mas que o absenteísmo tinha melhorado. Como é que está isso hoje? Sim, o que aconteceu é porque quando a gente teve que aprender, tem vários desafios quando a gente coloca uma quantidade grande de pessoas para trabalhar de casa, né? Então a gente teve que revisitar a infraestrutura interna da companhia de uma maneira muito rápida, mas a gente enfrenta
desafios, quando a gente leva pessoas para casa, que não estão no nosso controle. Então, a conectividade, seja por qualquer razão, ela não está no nosso controle. Então, isso traz uma dinâmica diferente. Então, o que aconteceu nos primeiros 20, 30 dias, a gente sofria oscilações de performance, seja por conexão, seja pelo computador. A gente deslocou praticamente 33 mil computadores para a casa das pessoas. Então, as configurações dos computadores vão para as casas, liga, ajuda, sobe. Então, tem um pedaço no início, e foi isso que eu comentei, que a produtividade de fato cai, né? Aí, o que acontece agora? Onde a gente está nesse momento? A gente está no momento em que a produtividade em casa ela é relativamente igual à produtividade que a gente tem no site. Então, acho que do ponto de vista de produtividade, a gente aprendeu como trabalhar isso, como suportar as pessoas, helpdesk, essas coisas todas. E o absenteísmo, de fato, ele é melhor. O absenteísmo em casa, ele é metade dos absenteísmos que a gente tem hoje, né, dentro do site. Então, historicamente, nos mercados que a gente atua, tem um absenteísmo médio de 6%. No site, em casa, ele tem oscilado entre 2% e 2,5%. Então, quando a gente olha a produtividade, mesmo na escalada, e quando você bota o fator absenteísmo nessa história, eu diria que a gente agora não tem nenhum tipo de perda de produtividade e, portanto, a gente não tem mais impacto na capacidade de atendimento aos consumidores. Muito legal. E, Ricardo, vocês são reconhecidos por uma operação muito forte também para back-office, né? Para atividades mais diferenciadas. Você percebeu diferença nessa questão da produtividade, na qualidade do serviço das equipes a partir desse movimento de home office? O que vocês estão olhando para esse futuro, né? Se o home office fica, vai ter movimento com o site? Como é que fica essa visão de futuro? Olha, não foge muito do que o Jimmy falou. De fato, num primeiro momento, teve uma queda. É natural que tenha. A gente teve que se adaptar e também os operadores também tiveram que se adaptar. Futuramente, primeiro, eu acho que veio para ficar essas mudanças. Não tem nenhuma dúvida. Uma parte das pessoas que a gente vai contratar no futuro, elas já vão ser selecionadas exatamente com esse perfil. No primeiro momento, a gente não pode fazer. Simplesmente tiramos metade dos nossos operadores e mandamos para casa. Nem todos eles tinham skill, nem todos eles tinham vontade e habilidade para trabalhar remotamente. Então, houve uma seleção natural. Quem não se adaptou, a gente trouxe de volta para o site, respeitando as operações. Tem várias operações que não dava para fazer isso, tinham que ficar em casa mesmo, tinham que ficar na empresa. Mas, hoje, eu posso dizer que as operações remotas, elas têm, em alguns casos, até índices melhores do que nos sites nossos, né? Em termos de controle também, a gente conseguiu adaptar eles rapidamente, e no futuro, essa é uma coisa realmente que vai ficar e a gente vai aprofundar. Claro que a necessidade de você fazer novos sites, ela diminui, né? Porque você vai estar fazendo na casa das pessoas com a comodidade, elas não vão ter que pegar 2, 3 horas de viagem, sabe? Vão poder estar perto das suas famílias. Agora, elas vão ser selecionadas já com esse tipo de perfil, né? Coisa que a gente não pode fazer no primeiro momento. Muito bom. Eu acho que tem questões também que vale a pena a gente discutir. Queria ouvir um pouquinho da opinião do Topázio com relação à questão de... Sempre era uma preocupação das empresas, muitas vezes na contratação, que o site fosse mais próximo da empresa ou da localização, ou questões também de perfil regional, apesar de você, às vezes, ter algumas cidades que tinham um perfil até melhor, ou menor rotatividade, né, menor absenteísmo, as empresas queriam que fosse um site mais próximo. Você acha que isso também vai favorecer esse tipo de movimento, de pegar mão de obras de outras cidades? Bom, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para aprender na questão do home office, né? Acho que a gente fez um movimento emergencial a partir do momento que a gente teve que reduzir a ocupação dos nossos sites com um distanciamento social de 1,5 m entre as pessoas. Então, o que a gente fez foi, salve-se quem puder, vamos levar as pessoas para casa da melhor forma possível, porque, como serviço essencial, nós não poderíamos parar o atendimento aos nossos clientes. Fizemos isso de maneira muito competente, eu acho que a nossa indústria toda
fez isso com uma liderança muito forte da nossa associação, discutindo protocolos. Nós fomos as primeiras empresas a criar protocolos de convivência em ambientes de trabalho. Então, fomos muito competentes com isso, mas enfrentamos, como os colegas já disseram, coisas que só no momento é que nós vamos ver. Eu costumo dizer que o grande problema do home office no Brasil é o home. As pessoas não têm uma situação de casa suficientemente adequada, de conectividade, de espaço de trabalho, etc., para que a gente possa pensar num modelo duradouro e de grande volume. O segundo ponto que nós ainda temos que discutir é a questão da cultura organizacional. Nós trabalhamos com um público bastante jovem e que tem nos nossos sites um ambiente de aprendizado constante. Você aprende na cafeteria, você aprende com o seu supervisor, você aprende com o seu colega do lado do trabalho, e a gente deixa de ter isso quando a gente manda as pessoas para casa e elas trabalham home office. Então, essas questões todas ainda estão sendo endereçadas pelo setor e nós aprendemos muito rápido, porque essa é uma característica nossa, e estamos aprendendo, como falou o Dimitrios, que operações são mais adequadas para que você tenha trabalho home office, em qual percentual, como é que você faz isso, se contrata a pessoa direto para casa ou se ela faz a experiência, o processo de experiência no site e só depois, apesar de já ter sido contratada para trabalhar em casa, só depois é que ela vai para casa. Então, eu creio que são questões que nós ainda vamos discutir bastante, né? Muitas vezes as pessoas nos cobram, mas quantos por cento vai ficar em casa? Eu digo, não sei quantos por cento vai ficar em casa. Tem uma matriz grande aí para você decidir qual é o percentual de pessoas em casa. Agora começam a sair pesquisas no mundo inteiro de como as pessoas se sentem trabalhando de casa. Tem pessoas que se adaptam muito facilmente, tem pessoas que não se adaptam. Então, nós vamos ter que fazer essa correção ao longo do tempo. E eu acho que é uma questão de aprendizado. Muito bom. Lohan, você, a gente sabe que o atendimento ao cliente nunca foi assim uma área, infelizmente, né, glamurosa, né? Que a pessoa sonha desde criança, quero trabalhar no call center, né? E de repente a gente se viu nessa pandemia, e não só com atendimento ao cliente, mas também com outras profissões, né, que foram reconhecidas como serviços essenciais, né? E de repente todo mundo, né, toda a sociedade falou assim, não, atendimento é essencial. Você acha que esse momento que a gente viveu tem um poder de transformar um pouco da visão que a sociedade tem do atendimento ao cliente? Com certeza. O perfil da Seitel, no Brasil em particular, é uma empresa que atende muito a empresas de tecnologia. Então, a gente tem hoje nosso portfólio de clientes para os quais prestamos serviço, empresa de tecnologia. Então, quando você vai viver uma situação de pandemia, onde todo mundo vai depender de tecnologia para poder perpetuar o trabalho e garantir que a entrega do serviço vai poder ser feita e que a pessoa que trabalha em casa vai poder ainda proporcionar uma boa experiência para o consumidor final, a tecnologia ela se torna um ponto imperativo, né? Então, nós vivenciamos uma fase nos últimos 6 meses onde crescemos mais de 15% o quadro de colaboradores, justamente porque nós tivemos um crescimento da demanda do atendimento de nossos clientes por conta da pandemia. Todo mundo que voltou a depender de um printer, de um laptop, de um computador, veio buscar com seus respectivos fornecedores atendimento, upgrade, atualizações, consertos. Isso gerou para nós um efeito colateral positivo nesse sentido. É essencial. Você não poderia vivenciar uma experiência de 6 meses de pandemia com a permanência do serviço prestado ao público, ao consumidor, à sociedade, sem que empresas como as quais que nós representamos aqui, e somos também aqui, toda a comunidade das empresas de atendimento do mercado brasileiro, isso se tornou um fato que, para mim, vai mudar a percepção da sociedade em relação ao que nós fazemos para o país. Existem vários debates em andamento, obviamente eu não vou entrar no âmbito político, tributário nesse momento,
mas existe um debate importante acontecendo sobre o nosso protagonismo, a importância do setor na capacidade de contratação, de motivação, de desenvolver talentos, e as lideranças futuras do país, em grande parte, passam pelas empresas de atendimento ao cliente que nós representamos. Eu tenho trabalhado muito nessa fase de 6 meses atrás até hoje, em trazer a preocupação de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, de procurar um equilíbrio entre a parte pessoal e profissional, de você se movimentar, fazer exercício, ou seja, tem buscado desenvolver uma gestão cada vez mais humana, e eu vejo que também o atendente, o colaborador, ele é sensível e receptivo à preocupação e aos cuidados que nós tivemos. Como o nosso colaborador também é um consumidor, eu entendo que, por efeito colateral, a gente está conseguindo, de pouco a pouco, mudar essa percepção de que, no passado, pode ter sido uma verdade, mas desde que eu entrei há 3 anos nesse mercado como gestor de central de atendimento, eu entendo que estamos realmente representando um mercado que se preocupa com as pessoas, os colaboradores e os consumidores finais. Eu acho que, para mim, essa percepção, e eu quero ouvir, obviamente, as contribuições dos meus colegas aqui nesse painel, acho que a gente tem uma quebra de paradigma e o nosso mercado vai ser diferente daqui para frente, por consequência do que a gente conseguiu entregar, realizar nesse momento. Eu tenho muito Espero que a gente não precise fazer um movimento desse novamente, pelo menos não na minha geração. Mas a gente fez, e como o Lohan falou, a gente tem feito e tem buscado fazer sempre o nosso melhor. E os clientes são sensíveis a isso, porque a gente está todo mundo no mesmo barco nessa situação, né? Ou seja, a pandemia não foi escolhida por ninguém, a gente não tem absolutamente nenhum controle, é uma questão humanitária, de saúde pública, né? Pública no sentido sociedade, e eu acho que isso despertou um espírito de solidariedade, um espírito de compreensão diferente. Lohan citou as pessoas que trabalham nas empresas que a gente representa e a associação, e como consumidor, vale a mesma reflexão, né? Ou seja, os consumidores, nós como consumidores, os nossos clientes como consumidores também entendem perfeitamente o tamanho do desafio que a gente tinha. Então, eu acredito muito que esse processo tem ensinado a gente, como sociedade, a olhar os problemas e as dificuldades de uma perspectiva diferente, e a gente entendeu, na minha concepção, que é possível fazer um trabalho gigante, quando muitas vezes o trabalho parece impossível se a gente conseguir trabalhar junto, né? O espírito de solidariedade, trabalho único em prol de um bem maior. Nesse caso, nosso bem maior era manter as pessoas o mais seguras possíveis. 2, continuar prestando serviço essencial à sociedade. Então, a minha percepção, e aqui fica a minha crença de que a gente, quando sair dessa situação, a gente sai com uma relação humana e, consequentemente, uma relação entre empresas que é gerida por humanos de uma forma diferente
e diferente no sentido positivo. Ricardo, você vê que vocês também saem com essa relação aí mais fortalecida desse movimento, que é possível mudar esse olhar, né? Seja da sociedade, do mercado como um todo, mas também das próprias empresas parceiras, deles enxergaram, né? Tiveram a oportunidade de enxergar que vocês tiveram todo um contingente aí mobilizado para atendê-los e para mobilizar e para mudar esse atendimento praticamente do dia para a noite, né? Olha, Patrícia, de uma maneira geral, assim, nosso primeiro foco foi realmente a saúde das pessoas, né? A qualidade de vida delas e a saúde delas, a preservação da vida. Essa foi a nossa preocupação número 1. E a gente tomou um cuidado danado e toma esse cuidado danado nos nossos limites. Você imagina que as pessoas saem das nossas empresas e vão pegar os ônibus, vão cair nos transportes coletivos, e elas também estão sujeitas a riscos também. Então, esse cuidado a gente teve, eu não tenho nenhuma dúvida. Da parte de clientes, o que eu posso dizer, uma boa parte deles, a gente teve bastante compreensão, bastante parceria. Mas não é uma coisa linear. A crise, ela bateu de maneiras diferentes em cada um desses clientes. A gente tem que entender a situação. A gente busca sempre se colocar no lugar de cada cliente, né, cada parceiro nosso, e como é que eles foram afetados. Vários deles ajudaram muito, mas não é uma coisa linear, não. O que eu acho? Eu acho que na hora que aparecer uma vacina e a gente superar isso, né, seja lá ela chinesa, russa ou inglesa, a gente vai tomar várias, eu posso ficar em qualquer um dos ombros, um dos dois ombros, qualquer tipo de vacina. Eu acho que a humanidade tende a voltar ao que era antes. A gente não aprende muito, não sei se eu tenho um pouco de cabelo branco, eu acho que muitas coisas a gente, na nossa geração, a gente vai sentir, mas a tendência é voltar para a normalidade. É mais um país como o nosso, que a gente tem o calor humano como coisa número 1, a gente gosta de se relacionar. E esse afastamento está sendo uma tragédia, né? Uma tragédia para todos nós. Mas eu acho que vale bastante para o momento, mas eu não sei se ele é perene, né? Pelo menos em termos de apoio, de relacionamento. Topázio, você também acha que volta tudo como era antes? Como é que você vê isso? Não, eu acredito que, como falou o Ricardo, não tudo como era antes, mas a gente vai ter um movimento de retorno, né? Não tão ao extremo onde a gente precisou ir, nem da onde nós saímos, mas nós vamos acertar um meio termo aí nessa história. Agora, algumas coisas não voltam, na minha opinião. Em momentos de crise, a inovação aflora. Nós tivemos na Convert a intensificação do uso de Data Analytics nesse período agora, de maneira importante, né? Nós já vínhamos fazendo um trabalho há muito tempo nessa área, mas agora com recursos escassos, onde você tem que usar metodologia, algoritmos para fazer escolhas mais adequadas, a área de Data Analytics ganhou uma importância brutal, né, reconhecida pelos clientes, então isso é uma coisa que não volta. Nós temos uma divisão de negócio onde, além de a Flex BPO faz toda a parte de atendimento nos sites e agora home office, mas nós produzimos tecnologia para aquelas companhias que não fazem outsourcing de suas centrais. E isso é uma coisa que cresceu muito. Essas companhias também descobriram que não poderiam ficar só com atendimento via voz e tinham que fazer atendimentos integrados. E a gente conseguiu, com soluções on-cloud, levar a oportunidade para essas companhias também qualificarem ainda mais os seus atendimentos. Então, essas questões todas, a tecnologia alocada às operações tradicionais, Data Analytics ajudando nas decisões, companhias com call centers internos, centrais internas, fazendo um aprimoramento da tecnologia utilizada para melhor atender o consumidor. Acho que essas são coisas que vieram para ficar, vão ficar no mercado. Em qual nível a gente ainda vai descobrir no futuro, mas a gente vai ficar em alguma coisa entre os dois mundos aí. Não, isso, e você falou uma coisa assim do Analytics, e aí eu queria até te perguntar, né? Porque o call center, ele vive muito de histórico, né? Então, todo o planejamento, dimensionamento, tudo é feito com base num histórico, né?
Como que ficou o histórico nesse período, né? Porque eu acredito que deve ter tido grandes mudanças, seja de canal de atendimento, de comportamento do consumidor, de horário de contato. Então, como é que foi reinventar todo esse planejamento nesse momento? Sem dúvida nenhuma, essas coisas foram alteradas, né? Como o Dimitrios falou, acho que isso vai possibilitar com que a sociedade tenha uma percepção diferente do nosso setor. Nós tivemos que alterar operações ativas se transformarem em operações receptivas em 2 semanas para atender os clientes. Mas a área de Analytics, que já trabalhava com perfil de consumidores sendo atendidos e com perfil de agentes que deveriam atender aqueles consumidores, teve que incrementar ainda mais essa sua habilidade, porque imagine que do dia para a noite você passou a ter uma oferta menor de profissionais e um volume crescente de consumidores. Então, ser assertivo no match entre quem vai atender quem, com a maior efetividade possível, passou a ser um ativo importante nas nossas companhias. Então, eu acho que isso, apesar de os volumes terem bagunçado um pouco as curvas de atendimento, mas a utilização de Analytics, de alguma forma, compensou pela assertividade no estabelecimento desse relacionamento profissional de atendimento versus consumidor. Legal. Dimitrios, a gente estava fazendo aqui um esquenta aqui antes desse painel, e aí a gente estava falando quem a gente chamaria para assistir esse painel, né? E eu até comentei, olha, não é para assistir só quem trabalha em call center, né? As empresas que têm operações próprias também têm muito, né, o que ganhar de conteúdo com os grandes call centers. Então, você acha que com esse momento, criou-se mais uma nova oportunidade de vender serviços que não sejam só a mão de obra, né, só o atendimento mesmo, para operações que queiram ter o seu time interno, mas que vejam em vocês uma oportunidade de avanço de tecnologia, de outros serviços? Você acha que vai ter uma mudança de comportamento nesse segmento? O Paty, assim, comercialmente falando, eu espero que sim. Então... Acho que todos, né? Mas, assim, olha só, eu acho que várias verdades vão ser revistas, né? Eu vou fazer um paralelo. Eu acho que da mesma forma que o mundo tem revisado a matriz logística com o epicentro de tudo que aconteceu na China, e a gente vendo o mundo parar as cadeias de produção, acho que várias indústrias elas vão acabar revisitando os seus modelos. E eu acho que a gente que trabalha na área de atendimento, de experiência do cliente, não é diferente. Então, eu acredito sim que novas oportunidades vão se abrir por uma questão dos clientes olhando e vendo o movimento que a gente fez e aproveitar e trabalhar junto com a gente, por uma questão de diversificação, continuidade de negócio e assim sucessivamente, mas ao mesmo tempo tem essa questão toda de tecnologia. E assim, nós somos especialistas nisso, né? Esse é o nosso core, né? Diferente de boa parte dos clientes, onde é uma área importante, central na estratégia de atendimento, mas tem mais coisas para olhar do que além da cadeia única exclusivamente de atendimento. Então, a gente tem por obrigação ter condições de advogar nessa área melhor do que quem não é o core do negócio. Então, essa é a minha crença. Então, nesse movimento que a gente fez e que a gente conseguiu, e o Topazio, que todos falamos, com um grande esforço gigante de mover os atendimentos e continuar prestando um serviço essencial à sociedade, eu acho que já foi falado da reconfiguração da percepção de boa parte da sociedade em função de tudo que a gente fez e da importância que as pessoas que trabalham nesse tipo de segmento prestando serviço têm, mas ao mesmo tempo os movimentos de adequação que foi comentados aqui com Analytics, com canais não voz, crescimento exponencial de canal não voz, esse tipo de situação ele traz uma habilidade, uma capacidade percebida, e eu espero nos clientes nossos aqui do segmento de forma geral, não necessariamente da Atento, único exclusivamente da Atento,
que vai permitir a gente ter discussões, por exemplo, o que o Topazio comentou. Analytics é um negócio que a gente usa, todos nós aqui usamos. Tem muita coisa que a gente pode agregar, tem muita coisa que a gente pode aprender com o cliente. Então, eu realmente acredito que a gente vai começar a ter um nível de conversa baseado em conhecimento cruzado com os nossos clientes e, seguramente, fazendo sentido para os dois lados, novos negócios surgirão. Essa é a minha visão. Então, minha resposta é sim. Acho que abre um novo horizonte, até porque nós tivemos que trabalhar muito junto e muitas habilidades em conjunto foram descobertas nesse processo de mover pessoas e garantir o atendimento aos consumidores finais durante todo esse processo de pandemia. Legal. Lohan, você vê esse mesmo movimento e, assim, por outro lado, né, na ponta do aumento da automação, do uso da tecnologia, tem o desafio da capacitação, maior capacitação dos atendentes, né, do que fica, né? Porque assim, o que é mais simples, o que é de menor complexidade, cada vez mais vai ser automatizado, vai ser autosserviço, e aí o que vai ficando é o que depende de um atendimento mais especializado, mais humanizado. Você acha que o home office também pode ajudar em atrair também uma mão de obra diferente, mais qualificada? Como que você enxerga esse movimento? Com certeza, isso já está acontecendo, já vinha acontecendo num certo grau. Só para você ter uma ideia e dar uma visão geopolítica do quanto o Brasil, e em São Paulo em particular, estamos maduros para lidar com situações como o que aconteceu nos últimos 6 meses, nós recebemos solicitações de clientes finais para assumir cada vez mais atendimento em espanhol, vindo de fornecedores de outros países que não conseguiram ter a mesma maturidade, agilidade para fazer essa gestão de crise. Então, eu vejo o quanto, no processo como um todo, na governança que nós temos, de você convencer, encontrar, desenvolver pessoas para poder, num prazo curto, no desafio que nós temos, que seja em português e em espanhol, nós conseguimos fazer isso. Então, eu entendo que a tecnologia é um pilar para isso. Então, você tem com a tecnologia a capacidade de você entrevistar pessoas, validar suas capacidades de escrever, de fazer chat, responder WhatsApp, de conversar, de trabalhar em sessões de back-office. Você consegue capacitar pessoas à distância. Nós exploramos novos modelos de capacitação que até então a gente buscava fazer atendimento presencial e capacitação também era presencial. E hoje, no atendimento remoto, você também consegue desenvolver pessoas através de modalidades remotas. A gente aprendeu isso, exploramos isso e está funcionando. A gente está percebendo o quanto o casamento, máquina, pessoas, está encontrando o seu equilíbrio. Eu vejo o quanto as máquinas estão conseguindo ser cada vez mais efetivas e proporcionar uma experiência para o cliente final de uma forma bem adequada para um público que demanda o atendimento através de máquinas, sem deixar do outro lado de ter pessoas engajando e conversando com pessoas para alguns determinados atendimentos que precisam de um carinho, uma atenção. A gente, por exemplo, tem, junto com os amigos da Sercom, a gente faz um atendimento compartilhado a uma empresa de seguro de vida. Então, obviamente, quando você tem uma situação de, vamos dizer, por exemplo, de óbito, você não esperaria que a gestão da relação seja feita através de pessoas. Você precisa que essa pessoa esteja engajada nesse processo. Então, você acaba encontrando formas de adequação, de segmentação, onde você há maior propensão de uso de tecnologia e automações através de robôs de forma cada vez mais afetiva, divertida, até engraçada, de certa forma. E você consegue também, dependendo do perfil da operação, manter uma maior proporção de atendimento humano. E a gente vem trabalhando sobre essas dinâmicas de uma forma equilibrada, ponderada, inclusive com o apoio do nosso sindicato, conversando também com o sindicato dos colaboradores, para que isso também seja feito de uma forma pacificada. Eu vejo isso de uma forma muito madura. Eu fiquei impressionado, realmente, positivamente, quando comecei a gerenciar uma central de atendimento, uma empresa como a Saitel, há 3 anos,
de ver o quanto as coisas estão no Brasil muito bem preparadas, muito bem estruturadas e muito bem conversadas para que isso possa acontecer de uma forma realmente madura. Eu tenho realmente uma sensação de que no treinamento, na capacitação, a gente está conseguindo também acertar nessa questão. Excelente. E assim, o tempo voou, já está acabando, né? Uma pena, mas assim, eu queria ouvir assim numa rodada de considerações finais, rapidamente, queria ouvir todos vocês no sentido de aqui, com certeza, a gente está reunindo nesse painel, vocês estão representando aí, tranquilamente, mais de 100 mil colaboradores, né? Então, assim, sem dúvida alguma, tem uma questão de uma responsabilidade social enorme, né? Mas um dos itens que também ganharam muita visibilidade nos últimos tempos foi toda a questão de discussão de diversidade, de equidade de oportunidades, né? E sem dúvida alguma, o ambiente de call center é um ambiente bastante diverso, né? Como que vocês enxergam, queriam começar pelo Topázio, assim, o seu papel também nessa, o papel, né, da sua empresa nessa questão dessa contribuição social, dessa transformação mesmo da equidade de oportunidades? Olha, Patrícia, veja bem, nós trabalhamos num setor que ele é um setor bastante diferenciado. Entre 75% e 80% dos nossos profissionais são mulheres, então há uma inclusão muito forte da mulher no mercado de trabalho através do nosso setor. Quase 60% são jovens de até 25 anos, portanto, a oportunidade para jovens profissionais, que hoje é a faixa etária com maior índice de desemprego, no nosso setor ele encontra oportunidade de trabalho, porque é um setor formador. Parte dos nossos profissionais tem acima de 40 a 45 anos, então a gente também faz a inclusão de pessoas com um pouco mais de idade. E a questão da diversidade, seja porque originalmente nós não éramos ou não somos um setor que tem contato direto com o público, você nunca teve no setor, pela característica dele, qualquer tipo de preconceito com aquela pessoa, esse credo, aquele credo religioso, de gênero, etc. Então, é um setor altamente inclusivo, reconhecido pela sociedade como tal, um setor que, além de oferecer o primeiro emprego, certamente garante o segundo emprego da pessoa, porque ele capacita diariamente esse profissional que vem trabalhar com a gente. Então, do ponto de vista social, eu sou, obviamente, um fã de tudo aquilo que o setor faz, um defensor absoluto da política que nós desenvolvemos dentro das nossas empresas, e eu falo isso pela nossa empresa e pelas empresas do nosso setor, porque conheço muitas delas e sei da seriedade com que se trata esse assunto, e espero que, para o futuro, outras empresas de outros segmentos conheçam o trabalho que a gente faz e possam trazer alguns programas que nós temos para levar para as suas empresas também. Então, nessa rodada final, aproveito para agradecer a minha participação e parabenizar os colegas pelas contribuições que foram dadas e a você, Patrícia, pelo estímulo através de perguntas inteligentes, objetivas, que nos permitiu abordar diversos aspectos do setor de relacionamento com o cliente no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço, Topázio. Ricardo, por favor. Olha, eu não posso, assim, falar nada mais do que o Topázio falou, eu concordo de gênero e grau. O nosso setor, de fato, é um setor que não tem esse tipo de problema. A inclusão social e a diversidade é total, em todos os níveis, em todos os setores. A minha preocupação não está nisso, não. A minha preocupação que eu tenho é como habilitar essas pessoas, e a gente faz um trabalho muito forte aqui internamente, apoiando a formação dessas pessoas, tanto internamente como externamente, e como habilitar essas pessoas para o mercado. Se tem uma coisa que o Brasil é muito fraco, é na parte educacional. E quer queira ou quer não, o nosso setor está sendo afetado por crises, por tecnologias novas, que reduzem essa mão de obra. E o que a gente se preocupa? Informar melhor essas pessoas. Eu acho que a gente vai continuar tendo muita gente trabalhando no setor, mas
acho que a tendência é cada vez qualificar mais. Então, essa é a minha grande preocupação. É como preparar esses jovens, esses rapazes, e olha, em terceiras idades também. A gente faz algumas coisas aqui na empresa que são muito, muito gostosas, né? Eu faço sempre um almoço com os melhores operadores todo santo mês e também com os melhores gestores. E as histórias que você ouve é uma coisa impressionante, né? De onde que eles vieram, de como eles superaram essas adversidades. E a gente dá total apoio para que eles superem todas as crises. Todos os suportes alimentar, de saúde, tudo a gente tem dado, e principalmente educacional. Isso realmente é uma coisa que acho que tem que ficar na cabeça de todos nós. Muito obrigada, Ricardo. E com certeza esse desafio também vai aumentar, né? Porque a gente teve um ano complexo na questão de educação e a gente vai sentir o reflexo disso nos próximos anos, né? Que vai ter um impacto grande aí no preparo ainda maior dos próximos profissionais. Lohan, por gentileza, suas considerações. Eu fico feliz também de ver o quanto as empresas do setor, e a Saetel em particular, se preocupa com o estímulo, a responsabilidade social, a conscientização de todos os colaboradores sobre nosso papel, não somente em tempo de crise, mas de forma geral, né? Eu vejo os programas de inclusão com PCDs, na busca de desenvolver talentos através de jovens aprendizes, de apoiar as meninas que têm situações, às vezes, complexas, de risco e de exposição, e poder ajudar a garantir que depois de uma gravidez, que possa ser desejada ou não, e acontece, tem que voltar a trabalhar e poder garantir que ela possa voltar em boas condições e tem certeza que será bem-vinda quando volta. E a gente tem um projeto que tem muita importância no meu coração, que é também acolher refugiados. Nós temos no Brasil uma situação que é interessante de avaliar, mas embora a gente às vezes ache que o Brasil está com dificuldade, mas os países ao seu redor têm situações piores ainda e fazem que o Brasil se torne um país atrativo para muitas pessoas que buscam iniciar uma nova fase de suas vidas, uma nova oportunidade. Eu tenho me preocupado em incorporar cada vez mais venezuelanos, por exemplo, na nossa organização. Eu tenho uma conversa semanal em espanhol com esse público que tem buscado na Saetel e outras empresas do setor uma forma de você começar de novo. São professores, são médicos, são engenheiros, são pessoas que, por motivos independentes deles, foram obrigados a sair do seu país e encontrar no Brasil um país de acolhimento, dentro do qual, obviamente, por outras razões e motivos, eu me considero e me incluo, e o ano que vem eu vou cumprir e comemorar 30 anos da minha chegada no Brasil. Eu considero isso também uma retribuição que eu possa fazer e ter sido tão bem recebido, acolhido nesse mercado, me sinto tão feliz e realizado no Brasil. Eu tenho orgulho de poder também retribuir um pouquinho nessa questão para pessoas que têm realmente vivenciado uma situação de fugir ou sair do seu país por situações adversas. Então, realmente, para mim, o papel social está no coração de nossa gestão, de nossa proposta, e eu fico também orgulhoso de ver quanto o setor, de forma geral, se preocupa com isso. Obrigado, Lohan. E nós também ficamos muito felizes de você ter escolhido viver aqui no nosso país e estar contribuindo, né, para o desenvolvimento de um setor tão importante. Jimmy, as suas considerações finais, por gentileza. Paty, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns pela forma com que você conduziu o painel. Foi super informal e isso ajuda demais a gente aqui nas respostas e na forma que a gente reage a elas. E obrigado ao Maurício pela oportunidade de falar no evento. Eu sempre digo que diversidade faz parte da minha vida, né? Eu tenho situações pessoais que sempre me motivaram a olhar a diversidade sob uma perspectiva real, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar na Atento, eu vejo nesse processo uma responsabilidade social gigantesca. Embora a gente tenha muita, e aqui acho que já foi amplamente coberto sobre o segmento e o quão inclusivo ele é, a gente ainda tem muitos desafios como sociedade e não é diferente nas empresas que a gente atua. Então, quando eu olho a Atento, eu vou falar pela Atento, a gente é uma estratificação da sociedade brasileira.
Então, a gente tem a maior parte do nosso quadro mulheres, a maior parte da cor das pessoas, a etnia, são negros. No nosso caso, 59% da população nossa se autodeclara negro, que é um retrato da sociedade brasileira. E com isso vem as dificuldades da diversidade e o tamanho da responsabilidade que a gente, como líder de organização que representa a estratificação da sociedade brasileira, na minha concepção, tem. Eu tenho estudado bastante sobre o tema diversidade e a gente tem feito bastante coisa aqui dentro da empresa de maneira a tentar, num universo controlado e pequeno, que é Atento, com 70 e poucas mil pessoas, fazer diferença na vida dessas pessoas e eu tenho certeza que isso ecoa na sociedade. Então, ao mesmo tempo que é um setor inclusivo, tem um monte de desafio por dentro. Equidade de gênero, um super desafio. Embora tenha mais mulheres, tenho certeza que não é só nessa indústria, em todas as indústrias, mulheres em posição de liderança é um super desafio para todo mundo. A gente tem feito um trabalho grande aqui nos últimos anos, a gente melhorou muito essa curva. Felizmente, hoje, por exemplo, em posição de diretores, a gente tem mais mulheres que homens, e nos vice-presidentes, hoje, a gente tem 3 de 7. Ou seja, foi um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo para poder acertar isso e trazer equidade. E por que equidade de gênero é importante? Né? Porque isso toca um dos principais problemas da sociedade brasileira, que é a violência doméstica, né? Que não tem classe social, não tem crença e não tem posição hierárquica. Né? E um dos principais pontos da não denúncia das mulheres que sofrem violência é justamente a dependência financeira. Por isso que a equidade de gênero é fundamental para uma sociedade que quer se comportar de maneira diferente. O outro ponto que eu gostaria de trazer para a reflexão que a gente tem trabalhado são os negros. É a maior parte da população. Olha a gente aqui, quantos negros tem aqui nesse painel? Pega nas nossas companhias que a gente trabalha, quantos presidentes negros, quantas mulheres presidentes das companhias que a gente trabalha a gente tem? Nenhuma. Tem a Tati da Algar. Nenhuma. Esse é o reflexo da sociedade, esse é o nosso trabalho. Esse é o meu trabalho dentro da organização que eu trabalho. É isso que a gente tem feito. Então, a gente tem estruturado frentes para tratar a diversidade. Eu faço parte de um grupo de presidentes liderado pela Fundação Dom Cabral. A gente montou um grupo de diversidade chamado Impacto. Hoje a gente teve uma reunião exatamente sobre questão racial, da tudo que a gente está vivendo nos últimos tempos e nas últimas 2 semanas especificamente. Uma discussão super interessante e ali a gente tem pessoas que estão trabalhando em prol de as empresas como elemento ativo de transformação da sociedade que a gente impacta. Então, é um trabalho gigante de aprendizado, de constante troca. Então, dentro da Atento, a gente organizou esse ano coisas importantes, a gente organizou os pilares de aliados. Esse ano a gente está trabalhando com LGBT, a gente está trabalhando com grupo de etnia, equidade de gênero e a parte de PCD. A gente escolheu esses grupos, tem outros, tem refugiados, tem egressos do sistema carcerário, tem uma série de coisas para fazer, mas esses são os grupos que a gente entendeu que tem um desafio gigante interno e a gente está fazendo um trabalho bastante com a ajuda dos sponsors, vice-presidentes, todos os sponsors desse projeto. Não dá para fazer sozinho. Esse é um trabalho que a gente precisa dar voz às minorias e eu não vejo outro caminho se não for através da gente aqui com os exemplos de liderança que a gente tem. Então, acho que é uma oportunidade única na minha vida de fazer diferença na vida das pessoas e eu não vou deixar essa oportunidade passar em poder mudar, nem que seja numa proporção pequena, a vida dessas pessoas, dando oportunidades a elas que a vida, infelizmente, na nossa sociedade não permite. Super obrigada. Então, Dimitrios, Topázio, Ricardo, Lohan, foi assim uma super oportunidade. Eu que tive de estar aqui com vocês e todo o público acompanhando, de ouvir e ouvi-los, né, e ver a contribuição que vocês dão todos os dias aí com o trabalho incrível que vocês fazem na construção desse mundo melhor, né, não só do atendimento melhor, mas também de um mundo mesmo e de uma sociedade melhor. Super obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e tenham uma boa noite. Boa noite, Patrícia. Parabéns aí pela condução. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Muito obrigada, tá? Foi Obrigada excelente. Que aula. Todos estávamos numa expectativa tremenda, não é? Exatamente, foi incrível, Tá né? feliz? Com certeza, queria ficar mais algumas horas. Não é? A gente sempre quer, né? É verdade. Mas agora a gente vai fazer um intervalinho. Ótimo. Tá? Porque já, aqui no palco, nós teremos Nizam Anais, junto com o Maurício Vargas, o fundador do Reclame Aqui, para fecharmos, então, o RH Trust 2020.